E as pessoas também disseram isso sobre Bashar nas sessões. Eles emitem uma frequência. É como se ele usasse meu campo eletromagnético para emitir uma frequência que é mais próxima da dele. As pessoas sentem isso. Quando tentam se alinhar ou se aproximar dessa frequência, entram em um estado diferente, mais próximo do estado em que ele existe. Isso tem um efeito. Se alguém está aberto, vai se adaptar e sua energia começará a corresponder à frequência da pessoa que transmite a informação. Como o Bashar diz, muitas conversas ele compartilha com as pessoas, não se trata apenas das palavras, mas da vibração que ele emana. Isso penetra mais profundamente no nível inconsciente do que as palavras que estão sendo ouvidas. É por isso que suas conversas são frequentemente descritas como holográficas. As pessoas podem captar algo delas até mesmo em uma gravação única. E depois, talvez um ano depois, elas voltam e ouvem novamente. Eles dizem, nossa, eu não sabia que ele tinha dito isso. Nossa, faz tanto sentido, eu não sabia naquela época. Então eles ouvem coisas diferentes dependendo de onde estão na vida. Contém todos esses níveis e as coisas surgem quando estão prontos para ouvi-las. Exatamente como antes. Qualquer mestre ascensionado faz isso. Quando você está pronto para ouvir, você ouve. Mas isso foi dito o tempo todo. Você apenas não estava pronto. Bem, é a experiência que tive ao ler a autobiografia de um yogi. Quando li pela primeira vez, eu simplesmente não conseguia compreender muitas coisas. E depois, quando li de novo, foi como se bombas explodissem na minha cabeça, porque eu pensava, tenho certeza de que se eu voltar a ler agora, vou descobrir uma quantidade absurda de coisas que não percebi na primeira vez, na segunda ou terceira vez que li. Exatamente. Que ótimo. Bem, é como assistir a um bom filme. Por exemplo, se você assiste a um filme do Kubrick aos 20 anos e depois aos 50, vai perceber diferenças significativas. Sim, eles falam sobre muitas coisas, como em O Iluminado, que eram muito E você não percebe, mas não sabe porque se sente inquieto. Eu sempre pergunto às pessoas qual o filme mais assustador que já viram. Sempre menciono O Iluminado. Quando questionam se é realmente assustador, respondo que talvez nem seja tão aterrorizante. Não é aterrorizante, sim, é arrepiante. As gêmeas. Sim, um pouco de sangue na parede. Desde o momento em que os títulos surgem, a música já é inquietante. Exatamente, mas muitas coisas naquele filme que as pessoas até hoje não sabem que ele fez porque elas simplesmente não percebem algumas das mudanças e os cenários e coisas do tipo, é realmente meio brilhante. Não vamos por esse caminho, senão a gente vai começar a pirar. Senhor. Agora, você falou um pouco sobre o cérebro subconsciente. Subconsciente. A mente inconsciente. Você poderia desmembrar um pouco a mente física para as pessoas? Porque isso pode esclarecer muitos dos motivos pelos quais fazemos algumas das coisas que fazemos. Sim, tendemos a pensar no subconsciente e no inconsciente como se estivessem abaixo da mente física. Na verdade, eles estão acima, porque é o espírito, é a mente superior, que desce para a mente inconsciente, que é o primeiro nível e contém o potencial de todos os sistemas de crenças que a mente física vai experimentar. Então, a mente subconsciente age meio que como um porteiro para a mente física. É como se algumas das crenças inconscientes entrassem no subconsciente e quando estiverem prontas, quando a mente física estiver quase pronta para lidar com esses tipos de sistemas de crenças, o subconsciente as deixa entrar na mente consciente física. No ritmo que a mente consciente física pode lidar, pode processar, pode enfrentar. Então, a mente inconsciente age como um reservatório de muitos dos temas e desafios que você vai experimentar e que concordou em experimentar nesta vida. E a mente subconsciente é como se dissesse: vamos deixar esta passar. Eles estão prontos para lidar com esta agora. Estão prontos para lidar com aquela. Então, é meio que como o porteiro de todos os temas, desafios e crenças que você vai vivenciar como mente física. E então a mente física é a que realmente tem a experiência deles quando começam a se manifestar na sua vida como experiências físicas, oportunidades ou desafios. A maioria dos temas que as pessoas escolhem explorar geralmente se apresenta como os desafios que você enfrenta na vida, mas isso é a mente subconsciente. Então, é como quando você vê alguém ganhar na loteria ou ficar famoso da noite para o dia, né? Especialmente quando são mais jovens, por exemplo. Eles não têm a capacidade de processar isso como uma forma de. Ou alguém como o cara que acabou de ganhar o Oscar por
O baixinho dos Goonies, que era incrível, ele levou 30 anos para processar a fama, porque ele teve fama logo de cara, mas depois perdeu tudo. Mas quando a fama chegou, ele estava totalmente preparado para lidar com ela, pois ele estava meio que construindo a capacidade de lidar com isso. Ou como se alguém construísse riqueza, uma fortuna ao longo de 20 anos, ao invés de alguém que recebe US$ 1 bilhão de repente, sem saber como lidar com isso, certo? Quer dizer, essas coisas chegam na vida das pessoas por diversos motivos, já que existem pessoas diversas. Mas eu consigo ver. O ator sobre o qual você está falando agora tem muito. Uma apreciação mais respeitosa e profunda da ideia de fama e reconhecimento. Houve um experimento famoso realizado quando você diz que alguém, de repente, tem muito dinheiro e não foi preparado para lidar com isso. E muitas dessas coisas podem revelar os sistemas de crenças que existem em uma pessoa. E o experimento foi: eu acho que algumas pessoas decidiram simplesmente dar a um morador de rua 100 mil e ver o que ele faria. E foi assim, em um mês, tudo tinha acabado. Ele deu partes para outras pessoas, comprou coisas para outros e coisas do tipo. No final, quando ele ficou sem dinheiro novamente, perguntaram por que ele não usou para comprar um apartamento e melhorar sua situação. Ele respondeu que se tivesse guardado aquele dinheiro, ele estaria me controlando e eu não quero ser controlado. Isso faria com que eu tivesse expectativas sobre o que as pessoas achavam que eu deveria fazer com ele. E isso para mim parece controle. Prefiro ser sem teto e me sentir livre. Então, é como se você não sabe por que as pessoas estão sempre nas situações em que se encontram até realmente examinar quais são os sistemas de crenças presentes em suas mentes que causaram isso, que as fizeram tomar decisões, cujo resultado foi este. Então, isso foi como uma lupa muito reveladora sobre a relação de uma pessoa com a abundância e o dinheiro, onde ela simplesmente sentia que ter isso. Eles se sentiam controlados por isso, porque então esperavam que fizessem coisas e eles não queriam essa expectativa sobre eles. Então, é isso. E dinheiro nem sempre é a solução para algo assim. Isso ilustra perfeitamente, de jeito nenhum. Na verdade, Bashar frequentemente discute as várias formas de abundância, e o dinheiro é aceitável neste planeta como uma representação de troca. Não há nada de errado com isso. No entanto, infelizmente, desenvolvemos uma relação com o dinheiro que tem um custo, ao custo de outras formas de abundância que poderiam chegar até nós. Ele destaca que receber um presente e ter algo para trocar também são formas de abundância. A comunicação é outra forma de abundância. A imaginação é uma forma de abundância. A sincronicidade é outra forma de abundância. Ambas te levam a repensar como realizar algo sem necessariamente precisar do que imaginava. Desde que haja compaixão, a forma como a abundância se manifesta não importa. Pode vir de 2, 3 ou até 4 maneiras diferentes. Talvez precise de dinheiro, mas alguém pode te ajudar, mostrando que há algo a ser trocado. A sincronicidade pode trazer oportunidades inesperadas que não estavam lá antes. E juntas, elas compõem 100% de abundância para impulsionar sua paixão. Insistir em apenas uma forma, como o dinheiro, pode fechar portas para outras formas de abundância, limitando sua visão. É essencial expandir seu conceito de abundância e apoio para permitir que todas as formas cheguem até você, possibilitando que siga em frente. Isso garantirá que você tenha a capacidade de continuar avançando em sua jornada e explorando novas oportunidades. Ah, nunca ouvi isso, Daryl. É um conceito fascinante. Eu ia te perguntar. Essa era uma das minhas perguntas hoje. As 5 formas de abundância. Podemos explorar um pouco mais essas 5 formas de abundância? Ou existem apenas 5? Não, pode haver muitas outras. Ele só discutiu essas formas. Mas, olhando novamente, considere a ideia de que a comunicação é uma forma de abundância. E eu mesmo já tive experiências com essa forma. Às vezes você está numa situação, mas vamos simplificar. Você não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel, certo? E então alguém diz: bem, eu preciso de mais dinheiro, será mesmo? Ou você precisa de mais tempo? Ou de alguma outra coisa? Mas se você se comunicar com o seu locador e dizer: olha, essa é a situação em que estou, deixa eu te explicar. E estou fazendo o meu melhor para te dar o que prometi. Mas olha só o que estou tentando fazer e preciso de um pouco mais de tempo e preciso disso. Então, muitas vezes, a comunicação, ela envolve as pessoas.
Ela faz com que elas valorizem o fato de você não ter simplesmente fugido e se escondido. Você não as deixou na mão. Você se comunicou. E porque você se comunicou, o proprietário diz: eu entendo a sua situação e estou de acordo em te dar um mês a mais para fazer isso ou aquilo, ou o que você precisar, contanto que eu saiba que você está ciente das suas responsabilidades e disposto a cumpri-las. Eu sei que você é uma pessoa honesta e sei que posso trabalhar com você. Bem, olha só o que aconteceu. Agora, de repente, você tem mais tempo. Você tem mais oportunidades que surgirão nesse tempo para te dar o que você precisa para cumprir o que prometeu. Então, isso é uma forma de abundância. É expandir o tempo para poder fazer algo com alguém com quem você fez um acordo. É só você trabalhar essas coisas. É só fazer com que elas funcionem para você. A famosa história que eu sempre conto. Um amigo querido, fotógrafo incrível, tira fotos incríveis. Conhece essa história? Você se importa se eu contar de novo? Por favor, pode contar? Agora, ela tinha esse sonho. Ela queria voar pelo mundo e tirar fotos maravilhosas de todos esses lugares sagrados, pirâmides, Stonehenge e por aí vai. Mas ela não tinha dinheiro para isso, nem de longe o dinheiro necessário para comprar todas as passagens aéreas e pagar hotéis e todas essas coisas. Mas ela não desistiu. E teve o que a maioria das pessoas consideraria uma ideia maluca. Foi o que lhe ocorreu no estágio em que estava, porque ela não se desesperou. Ela manteve-se positiva e, de repente, veio-lhe essa inspiração. Eu vou até as companhias aéreas e vou pedir para me levarem ao redor do mundo de graça. A maioria das pessoas pensaria: você está louca? Que companhia aérea faria isso? No entanto, ela compreende a importância da troca e equalização. Assim, ela decide abordar as companhias aéreas diretamente. Se vocês me levarem a todos esses lugares de graça, eu vou tirar essas fotos maravilhosas. Olha só, aqui estão as fotos que eu já tirei. E vocês podem ver que são realmente boas. E eu vou deixar vocês usarem essas fotos nos seus folhetos para atrair turistas para esses lugares e fazer com que voem pela companhia de vocês. Eles não só disseram sim, que era uma ideia genial, como também a hospedaram nos melhores hotéis. Deram a ela a melhor comida. Voaram com ela pelo mundo. Ela viveu como uma rainha, não gastou um centavo e ainda ganhou dinheiro. Então, é permanecer nesse estado, onde você pensa: ok, se esse caminho está fechado para mim, eu posso não ter acesso a essa forma de abundância, mas devo ter acesso a outras formas. Se eu for suficientemente imaginativo e criativo para permanecer em um estado em que possa ser inspirador a pensar em um caminho alternativo. O caminho alternativo sempre se apresentará, mas somente se você permanecer receptivo para que ele venha até você. Sim, isso é algo tão lindo. E não são contos de fadas. É a realidade quando você deixa. É exatamente isso mesmo. É aí que está o ponto, quando você permite, pois a maioria de nós quer controlar de alguma forma. O ego quer controlar todas as situações. Exatamente. E isso é, na verdade, o oposto de controle. Veja bem, estamos esquecendo que já temos o controle. Se entregar ao fluxo da sua vida não significa perder o controle. Na verdade, é se entregar ao controle intrínseco que já existe em você. Isso acontece de forma automática. É preciso lidar com a maneira como a vida se desdobra, ciente de que há razões e propósitos por trás disso, permitindo que você explore, cresça e se aprimore. Assim, é importante trabalhar em sintonia com o tempo dos eventos e das oportunidades que surgem diante de você. Mesmo que algo se manifeste de forma objetiva e não seja compatível com você em termos vibracionais, ou que não seja sua preferência. E não estou falando de uma reação emocional negativa. Você simplesmente reconhece que não é o que prefere. Ainda está lá por um motivo, mesmo que seja o mais básico. Você manifestou algo que não prefere. Então, por contraste, fica muito mais claro para você o que realmente prefere. E essa é uma maneira positiva de usar o que você não prefere. Então, quando você o utiliza até o fim, ele desaparece porque você o consumiu. A razão de estar lá é para trazer mais clareza à sua vida sobre o que você prefere e o que não prefere. Então, você avança com isso. Outras oportunidades surgem. É assim que funciona. Isso é sincronicidade. A sincronicidade é como o espaço-tempo revela a conexão de tudo. Tudo é uma orquestração. Bem, ouça, quero dizer que nos encontramos. 12 anos, há 13 anos atrás. Estamos conversando assim agora. Há um motivo para isso. Não há dúvida alguma sobre isso. Eu não sei.
Como eu disse, eu nem sabia que você canalizava nos primeiros 5 ou 6 anos que nos conhecíamos. Nós trabalhávamos com cinema, era o que fazíamos. Certo. É uma sincronicidade incrível. Eu tenho um podcast espiritual. Você pode participar? E você responde, claro, por que não? E funciona. Muito divertido. Agora, Bashar falou sobre algo chamado de oversold. O que é isso? Bem, de novo, é a ideia de que a consciência tem, de certa forma, eu não sei como não se quebrou, não se separou, porque, de novo, essas separações não são realmente reais, mas por conveniência. Há uma perspectiva em um nível superior, quase arquetípico, onde você poderia dizer, é uma coleção, uma potencial coleção de almas e é como uma mini fonte, um mini Deus em certo nível, onde você tem um ser que chamaremos de superalma, que realmente pode estender individual a consciência da alma de si mesma em várias linhas do tempo diferentes simultaneamente, muitas encarnações diferentes como almas individuais simultaneamente, e então criando mentes físicas que têm experiências físicas. Todas essas informações retornam através dessas almas individuadas para uma fonte única chamada superalma. Agora pode haver superalmas, superalmas de superalmas. Pode-se dizer que a fonte, em certo sentido, é a grande superalma, pois é tudo. Assim, uma superalma é outra maneira de dizer que existe um nível onde pode haver uma superalma da Terra. Bashar disse que, olhando por essa perspectiva, temos quase 8 bilhões de pessoas neste planeta, mas apenas cerca de 500 mil superalmas. Em outras palavras, é como se uma superalma pudesse projetar partes individuadas de si mesma como almas individuais, encarnando como pessoas distintas, milhares de vezes, em um único lugar, ao mesmo tempo ou em diferentes linhas do tempo. É apenas uma maneira conveniente de entender. Existem camadas e níveis para a ideia de coleções de consciência cada vez maiores. Assim, a superalma é uma forma conveniente de dizer que muitas almas individuais podem pertencer a um grupo de almas, uma família de almas, em uma escala maior. E, portanto, esse coletivo seria a superalma da mesma forma que nós, sabe, pessoas dos Estados Unidos, pertencem a esse país. As pessoas da América do Norte são deste continente. Os humanos são do planeta Terra. A população cresce sempre. Saiba porque existe um acordo semelhante para explorar certos temas. Então, grupos de almas podem se unir em um país, continente ou mundo semelhante que chamamos de alma coletiva. Dependendo do país e do período em que vive, você está aprendendo certas lições. As pessoas na Coreia do Norte eles vão ter uma experiência bem diferente das pessoas no México. Certo, mas a mesma superalma pode estar encarnando na Coreia do Norte, na América, na Europa e em outros lugares para ter todas essas experiências diferentes, simultaneamente. É assim que ela vê sua experiência e como ela se experiencia, como o coletivo dessas almas. Agora vamos falar sobre reencarnação e almas. E claro, discutir o conceito de karma segundo Bashar. Qual é a definição de karma? Karma. Ele volta ao significado original da palavra em sânscrito, onde karma significa ação. E o que ele compreende é que, em certo ponto, pode perceber que está desalinhado com seu verdadeiro propósito e energia. A disposição de simplesmente corrigir isso, de voltar ao alinhamento, de fazer escolhas diferentes que te tragam de volta ao equilíbrio, é o reconhecimento de que você está desalinhado, que é o karma. E as ações que você toma para se reequilibrar é isso. Então, se há disposição para se reequilibrar, quando você percebe que pode estar desequilibrado, é isso. Você apagou seu karma. Interessante. Um ponto de vista interessante sobre o karma, quer dizer, é semelhante a outras definições, mas se destaca por sua simplicidade. Sim, não se trata de punição, mas definitivamente não é. Não se trata de julgamento ou punição em um sentido negativo. E com certeza não é uma âncora que te prende ao passado ou a algum lugar onde você pensa que tem que expiar seu karma. É algo mais imediato na perspectiva dele.
Mesmo que você tenha tido 1000 vidas como a pior pessoa do mundo e perceba que não é assim que se deve ser, que isso não está alinhado com o meu senso de origem e tudo o que existe, e comece a mudar a si mesmo. Puf, lá se vai. Você se reequilibrou. Você tomou a decisão de se reequilibrar. Então não é como se você necessariamente tivesse que passar por, bem, eu fiz isso com você, agora tenho que experimentar exatamente a mesma coisa. Não. Você pode escolher isso, mas não precisa escolher. Então, não é necessariamente uma vingança ou uma troca equivalente ou olho por olho. É, você se dá conta de quem é e está disposto a ser esse ser? Está disposto a ser o verdadeiro reflexo da origem que você é? E se você começar a fazer escolhas e tomar atitudes que demonstrem isso, cadê o karma? Ele se vai, porque você reencontrou o equilíbrio, ou ao menos está tentando. Então, com todas essas discussões, alma, projetos de alma que vêm para a reencarnação, tudo isso, onde entra o livre-arbítrio nisso tudo? Porque se existe. Pode continuar? Sim, é uma combinação. Em outras palavras, você teria o livre-arbítrio como espírito para escolher essa vida. Mas quando você chega e se densifica como a pessoa física vivendo essa vida, experimentando-a, de certa forma, a alma, você, escolheu seu destino, certo? O livre-arbítrio da alma se torna o destino da pessoa física. Em outras palavras, você não pode ser ninguém além de Alex. Certo? Este é o corredor. Este é o caminho que você está seguindo. Esta parte de você está caminhando nesta vida. Agora, como fazer isso? Livre-arbítrio. Posso correr, posso andar, posso estar feliz, triste, ir para trás, para frente, rastejar, voar, pular, ignorar tudo, olhar em cada porta ao longo do caminho, pelo corredor, ignorar todas. Isso é o seu livre-arbítrio. Como você vivencia, quem você é como essa personalidade de Alex, isso é o seu livre-arbítrio, mas você não pode deixar de ser Alex. Isso é o seu destino, escolhido por você em um nível superior, o que também foi uma escolha de livre-arbítrio. Mas, para a pessoa física, parece destino porque você não pode ser ninguém além de Alex. Não importa como você mude, o Alex está mudando. Certo. Em outras palavras, não sou o Brad Pitt mudando. Exatamente. Alex, fingindo ser Brad Pitt. Você é o Alex fingindo. Esta é uma das melhores definições de livre-arbítrio que já ouvi, porque você segue por um caminho específico. E de novo voltamos à analogia do videogame. Você é o Mario. É, não pode ser o Luigi. Não, você é o Mario. Você não pode ser o Link ou a Zelda. Você tem que ser o Mario e jogar como ele. Como joga é com você, mas esse é o personagem que escolheu. Exatamente. Como no xadrez. Você decidiu jogar xadrez. Vai jogar seguindo as regras do xadrez. Mas como você usa essas regras? Quais estratégias? Que tipo de peças? Do que elas são feitas? Como é o tabuleiro de xadrez? Total liberdade. Você pode escolher tudo isso, mas está jogando xadrez seguindo suas regras. Caso contrário, é outro jogo, como damas. Agora eu ouvi você dizer essa frase: toda dor é resistência. Ao seu eu natural. Pode explicar um pouco isso? Sim. Quero dizer, tudo é energia. Seu corpo, sua rede neurológica está usando e processando energia, sinais elétricos e tudo mais. Veja sob a perspectiva da eletrônica. Se você tem um fio que é resistente à energia que passa por ele por um motivo ou outro, o fio esquenta, começa a se dissolver, começa a se desfazer, começa a derreter. Bem, é isso que está acontecendo no seu sistema neurológico. Você tem novamente essa frequência central inata. Mas se você tem sistemas de crenças que filtram essa energia, está criando resistência, e o resultado da resistência no sistema neurológico a certos tipos de energias de frequência mais alta é experimentada como a sensação que conhecemos como dor. Portanto, de acordo com Bashar, é necessário se tornar mais supercondutor. É preciso remover os elementos de filtragem e resistência para permitir que a energia flua livremente. Dessa forma, você basicamente se liberta da dor, como um tema que você escolheu. Vou vivenciar essa dor. Por algum motivo. Ela vai servir em mim. Talvez me permita queimar minha experiência ainda mais rápido, porque estou tão concentrado nesse foco. Ou é uma lição para outra pessoa ao lidar comigo, que eu tenha essa dor. Se houver um motivo específico para mantê-la, você a manterá. Mas, em geral, para a maioria das pessoas.
Trata-se de abandonar sistemas de crenças que causam resistência ao seu verdadeiro eu, à sua verdadeira vibração. Para que você não esteja vivenciando sua rede neurológica, lutando para fluir essa energia. É isso que desencadeia a dor e as doenças. Doença, sem dúvida. Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Uma é negativa e a outra é positiva. Obrigado, senhor. Podemos seguir. Próxima pergunta. A culpa é um julgamento próprio. Agora você pode ter o reconhecimento. Você pode dizer, certo, eu estive desalinhado. Isso não é o que eu prefiro ser e vou assumir a responsabilidade por isso. Mas é só isso. Em termos da ideia de sentir culpa. Você não está dizendo, fiz algo ruim, sou uma pessoa ruim, não tenho esperança, não valho nada. Agora ninguém vai me amar e não me amo. Todas essas recriminações são irrelevantes para o ponto de você reconhecer que está desalinhado. É para assumir responsabilidade a ação positiva, para se realinhar. E olhe para a palavra, a maneira como a dizemos. Responsabilidade, a habilidade de responder. Não reagir, mas responder. Certo, estou desalinhado. Vou fazer algumas mudanças. Vou tomar decisões diferentes. Agora transformei meu reconhecimento do desalinhamento, não em culpa, por me julgar por ter tido a experiência de estar desalinhado. Porque isso não leva a nada, porque aí eu só vou me afundar nisso e vou ficar ainda mais desalinhado. E agora vou me sentir culpado por me sentir culpado. Quer dizer, é um ciclo sem fim. Mas eu vou assumir a responsabilidade. Vou responder, ter a capacidade de responder a esse reconhecimento de forma positiva, o que significa que vou mudar para melhor. Para mim, essa é a diferença. Agora, discutimos várias dessas crenças baseadas no medo e negatividade. Você tem conselhos para eliminar essas crenças de nossas vidas? Há um mecanismo do qual Bashar fala que existe em todos nós, chamado de mecanismo motivacional. E ele diz que isso é infalível, imediato e automático, e todos usam exatamente da mesma forma. Não há exceções. O mecanismo motivacional é basicamente isso. Você sempre irá, sempre, sem falhas, sem exceções. Ninguém é exceção. Você sempre se moverá na direção que acredita ser benéfica para você. Sempre se afastará do que não considera benéfico. A chave está no que você acredita. Então, se você reconhece que está fazendo coisas que não são benéficas, mas continua fazendo-as, isso significa que você associou uma crença ao mecanismo motivacional, que faz com que essa escolha pareça melhor do que a alternativa, pareça mais benéfica do que a alternativa. Por exemplo, se você tem medo de seguir em frente com sua paixão, o que você pode acoplar ao seu mecanismo motivacional é: se eu seguisse em frente com minha paixão, acredito, as coisas vão piorar. Algo ruim vai acontecer, eu vou fracassar, as pessoas não vão mais gostar de mim, eu vou ficar só. Portanto, você fez avançar parecer pior do que ficar parado e não agir. Você está jogando seguro. E seguro é mais vantajoso do que o medo de algo pior acontecer, do que o que você está vivenciando agora, mesmo que não lhe agrade. Se você acha que algo pior vai acontecer, você não vai por esse caminho. Então você tem que descobrir o que estou acreditando, o que eu acredito que seja verdade sobre esta situação, nesta circunstância, que está fazendo com que meu mecanismo motivacional me impeça de seguir nessa direção, porque a única razão pela qual eu não iria nessa direção é acreditar algo pior vai acontecer ou não vai me beneficiar tanto quanto ficar onde estou. Esse é o começo para entender o que eu teria que acreditar ser verdade sobre mim mesmo, nesta circunstância, para não agir conforme meu entusiasmo, ou do que tenho medo que aconteça se eu agir. É essa a pergunta que você pode fazer, e se estiver disposto a ser honesto consigo mesmo, você descobrirá qual é essa crença e perceberá que, na verdade, é bastante sem sentido. E se você olhar em volta, digamos, quero ser designer, ou quero tocar música, ou algo assim, e nem se trata de onde isso precisa te levar, mas você olha ao redor no mundo e vê pessoas que são designers, pessoas que estão tocando música e pessoas que estão fazendo isso e muitas outras coisas que você diz que seriam divertidas para você fazer.
que você ficaria muito animado para fazer. Bem, se eles conseguem. A única diferença entre você é que o sistema de crenças deles sobre a capacidade de fazer isso e o que aconteceria se fizessem é diferente do seu, porque todos vocês têm esse potencial de avançar naquilo que é verdadeiro para você. E se essas coisas realmente representam sua paixão, a única coisa que está te impedindo é você mesmo. E o único motivo pelo qual você se impede é acreditar que algo acontecerá que você não vai gostar. Então, descubra o que essa crença está te dizendo. Que história ela conta? O primeiro passo é fazer a pergunta: o que devo acreditar sobre mim nesta situação? Ou do que tenho medo que aconteça e que me impede de avançar? Geralmente, se você estiver disposto a ouvir a resposta, ela virá de alguma forma. Bem, deixa eu te perguntar algo, já que tenho experiência nisso. Perseguir um sonho que você acredita ser o prazer supremo e a paixão. Sei que você também já trilhou esse caminho. Você passa anos, às vezes até décadas, perseguindo um sonho específico, enfrentando obstáculos repetidas vezes, mas ainda assim o ama de verdade, realmente gosta, deseja, e tudo te levou para essa direção. Quase como se isso é horrível. Eu gritava para Deus, perguntando por que me deu essa paixão por fazer filmes. Se entro na sala com grandes estrelas do cinema e produtores e mesmo assim não consigo o trabalho, qual é o propósito? Agora vejo, mas naquela época não entendia. Sim, mas agora vê. Certo? O que te levou a essa realização foi o processo pelo qual você passou. O processo é o objetivo. A maioria das pessoas confunde processo com meta. Eu preciso chegar a um destino. É a jornada que é o destino. É o processo. Essa é a questão. Às vezes pode se manifestar exatamente como você imagina, mas nem sempre. E é por isso que a fórmula completa que Bashar nos dá é: haja de acordo com sua paixão da melhor forma possível, levando-a o mais longe que puder até não poder mais. Haja com sua paixão. E eu sei que isso é difícil para as pessoas, sem expectativas, sem insistências sobre como o resultado deve ser. Mantenha-se positivo, independentemente do que acontecer. Examine constantemente seus sistemas de crenças e abandone aqueles que não lhe servem. Tudo isso, em muitos aspectos, é muito mais enriquecedor e importante do que chegar a um lugar onde você está fazendo o que pensou. A razão é que isso remete ao ego negativo das pessoas. Achamos que sabemos o que é melhor para nós. A verdade é que não temos a menor ideia. Na verdade, deve ser. Raramente podemos acertar, mas muitas vezes não sabemos qual é a melhor coisa que precisa acontecer em seguida. Isso é crucial para o crescimento da nossa alma. E então, precisamos lembrar: quando algo nos chega de forma específica, nossa paixão se apresenta de maneira única. Pode ser para te fazer mover, animando-o a tomar atitudes necessárias. A forma como se apresenta pode não ser a ideal para se concretizar. Por isso, sem suposições, sem insistir em resultados, pois não se sabe ao certo o motivo dessa paixão chegar dessa forma. Talvez seja o impulso necessário para começar a agir. Pode ser apenas para te levar onde precisa estar, permitindo que o necessário aconteça. Estar em movimento, agindo, é fundamental. Portanto, é crucial valorizar o processo como algo primordial. Lidar com obstáculos pode ser benéfico, já que envolve a sincronicidade do sinal verde e do sinal vermelho. Em situações negativas, há uma sincronicidade negativa genuína, mas também duas formas de sincronicidade positiva: sinal vermelho e sinal verde. Assim como os sinais de trânsito, esses conceitos se entrelaçam. Você segue em frente nos semáforos verdes, respeitando o vermelho para evitar acidentes. A sincronicidade do sinal verde ocorre quando uma oportunidade se apresenta e você consegue agir. Por outro lado, a sincronicidade do sinal vermelho acontece quando algo é revelado, mas não é possível seguir por aquele caminho naquele momento. Basicamente, isso significa que este não é o momento certo para avançar. Vá em outra direção. Procure algo que te inspire a agir, algo que represente sua paixão. Mesmo que pareça desconexo,
O entusiasmo indica que tudo está interligado. Talvez seja necessário aprender algo antes de retornar e fazer melhor. Assim, por enquanto, o sinal vermelho indica não, enquanto o sinal verde indica sim. E estas são as balizas que te mantêm no teu caminho. Mas Daryl, eu quero passar no sinal vermelho. Daryl, eu não quero ir por outro caminho. Mas se você passar no sinal vermelho, sabe o que pode acontecer? Você vai acabar? Você sabe. Aquela coisa comum a todos, tipo, não, mas eu quero ir por aqui. Não, você não pode. Tem um muro ali por um motivo. É para te proteger. Mas naquele momento você só pensa. Sentir o cheiro. Eu podia até saborear. Será possível chegar lá? E agora, isso nos leva ao que Bashar chama de 7 necessidades básicas da vida. Porque ele diz que não se trata necessariamente, embora novamente, às vezes seus desejos e suas necessidades possam coincidir, mas principalmente do que você precisa, não do que você quer. Porque o que você quer pode ser novamente apenas uma questão de ego. E você pensa, ah, é isso que eu preciso. Não, é apenas o que você quer, mas não o que você precisa. Então, como você disse antes, muitas pessoas têm certos tipos de fama, certos tipos de abundância e coisas do tipo. E pode ser o que eles queriam, mas pode não ser o que realmente precisam, porque muitos ricos não são muito felizes. Suas 7 necessidades básicas são o que você precisa na realidade física para prosperar, sem as quais. Vamos dizer, em ordem crescente de quão rapidamente você morreria sem elas, ou quão rapidamente seu espírito se esvairia sem elas. São elas, número 1, ar. Você morrerá em poucos minutos sem ele. E a ressalva é: sim, eu sei que há exceções. Há pessoas que conseguem prender a respiração por muito tempo. Há pessoas que conseguem ficar sem comida por muito tempo. Todo esse assunto que estamos discutindo, para a pessoa média aqui, claro, o ar é o número 1. Você precisa dele, sem o qual, em poucos minutos, estaria morto. Número 2 é água. Você precisa de água, sem a qual talvez em alguns dias estaria morto. As pessoas acham que o próximo é comida. Não é. É sono e conexão com os sonhos. Porque isso recarrega seu espírito, recarrega seu corpo físico. E você começaria a ter psicose em cerca de 11 dias, se não dormir e sonhar. Depois vem a comida, que se você tiver água e ar, pode ficar sem por algumas semanas, umas 2 semanas ou até mais. Mas, na verdade, E então começa a mudar para outras formas de ver. Então, esses são os primeiros 4. O próximo seria o que podemos chamar de abrigo, ou um ambiente propício ao florescimento na realidade física. Seja você estando em uma casa ou, sabe, pessoas no Havaí podem viver ao ar livre por longos períodos porque é o paraíso. As temperaturas são assim e não favorecem a sua deterioração na maioria das vezes. Então, é algum tipo de ambiente ou abrigo que favoreça o florescimento, e depois vem a conexão, o relacionamento, sem os quais, novamente, você meio que murcha e morre. Mas isso não significa um relacionamento com uma pessoa. É um relacionamento com o cosmos, com uma árvore, com um animal, alguma forma de conexão e reflexão para você, em um tipo de relacionamento que seja importante. Caso contrário, mais uma vez, seu espírito começa a sentir como se estivesse faltando algo e você pode murchar, você pode entrar em estados de depressão e coisas do tipo, e talvez até tirar a própria vida. O último salta de volta para a ideia de paixão, e isso é autoexpressão, expressão criativa. Quem é você? Você tem a oportunidade de se expressar de forma criativa no seu mundo? Então, essas 7 coisas são as necessidades básicas para prosperar na realidade física. Elas diferem, às vezes, do que as pessoas dizem querer. Ele enfatiza que não é tanto sobre o que você quer, mas sim sobre o que você precisa. Ao obter tudo o que precisa, viverá plenamente e alegremente. O que você quer nem sempre será suficiente. feliz como posso confirmar isso, já que meus filhos querem pizza o tempo todo. Eles se deliciam com hambúrgueres, batatas fritas e sorvete constantemente. Porém, estão percebendo que exageraram na comida e começam a assimilar essas lições importantes. Lições saborosas, mas sim saborosas na entrada. Daryl, numa visão macro, o que Bashar diz sobre o futuro da humanidade? O que está por vir para a humanidade na próxima década, digamos? Bem, ele evita fazer previsões, mas fez uma agora. E a única razão pela qual ele faz isso. Bem, antes de mais nada, deixe-me dizer. Ele destaca que não há previsão do futuro.
Existem muitas probabilidades. Quando alguém prevê algo, eles captam a energia no exato momento da previsão. Caso esse ímpeto continue, é possível que se concretize. Caso esse ímpeto continue, é possível que se concretize. Mas saber da previsão pode, de fato, alterar a previsão. Então, se alguém diz, olha, isso está acontecendo na energia agora e não gostamos disso, podemos fazer coisas para mudar. Então, mesmo quando uma previsão não se realiza, não significa que o vidente estava errado. Significa que, ao te informar sobre o que eles estão sentindo da energia presente, você tem o livre arbítrio para mudar isso. No entanto, Bashar diz que quando algo parece tão improvável de mudar, há tanta energia e tanto ímpeto por trás disso que é improvável que mude. Esses são os casos que ele aponta e diz: ok, posso te dizer isso, parece que há 90% de chances de que isso aconteça, a menos que você realmente faça algo radical para mudar. Ele fez isso em 98 e está gravado. Ele disse que até o final de 2001 haveria um ataque terrorista em Nova York, e aconteceu. Ele disse: não me lembro exatamente quando, mas antes de 2016. Ele disse que em 2016 tudo mudaria, e ele estava se referindo à política mundial. Certamente pudemos ver isso, a última previsão que ele fez. E ele não está explicando exatamente quais as circunstâncias que provocarão isso. Então ele ainda não chegou a esse ponto. Mas ele disse que é muito provável, mais de 90% em algum momento entre o final de 2026 e o início de 2027. Ele disse que poderia haver, é provável que ocorra um grande evento de contato com extraterrestres. Mas ele não está dizendo o que causaria isso. Não estou com a impressão de que isso será necessariamente provocado por algo que consideraríamos bom. Mas se acontecer do jeito que ele está dizendo, ou quando ele está dizendo, então tudo mudará, porque você saberá que não está sozinho, e haverá muitas outras coisas que você terá que considerar a partir daquele momento. Essa é a previsão mais atual dele. Por volta do final de 2026, início de 2027, haverá um grande evento de contato extraterrestre, seja lá o que isso signifique. Agora vou te fazer perguntas padrão. Faço com todos os convidados. Daryl, qual é a sua definição de viver uma vida plena? Sendo quem você é. Ser quem você é significa confiar que pode agir com paixão e ser apoiado. É como ser uma peça de um grande quebra-cabeça. É crucial ser a forma para a qual você foi criado, pois é a que se encaixará no quebra-cabeça com todas as outras formas que foram criadas para ser. Se tentar ser outra forma, não se encaixará e a grande imagem não se formará para te apoiar. Assim, ser fiel à sua forma, a quem você é, para mim, é estar realizado. Se pudesse voltar e dizer uma coisa ao seu eu mais jovem, o que seria? Não se preocupe, vai dar certo. Nós nos preocupamos muito quando somos jovens, não é? Ainda nos preocupamos. Todos nós ainda nos preocupamos. Vai relaxar, deixar rolar, tudo vai se ajeitar. Você tem que confiar no desenrolar da sua vida. Está se desenrolando assim por um motivo. Você vai aprender o que precisa aprender e vai valorizar muito isso mais tarde. Como você define Deus? Tudo que é tudo, qualquer coisa. Não há nada além disso. Tudo é feito disso. É tudo o que existe. Qual que é o propósito máximo da vida? Conhecer-se. Ser você mesmo, expandir-se. E onde as pessoas podem saber mais sobre você? Seu trabalho, escape rooms, livros e outras atividades que você realiza. Senhor, para informações sobre Bashar, acesse bashar.org. E para mais detalhes sobre mim, visite darrilanka.com. darrilanka.com. Quando inaugurarmos a sala de fuga este mês, eles poderão acessar boggledescaperooms.com. boggledescaperooms.com e em darralanka.com. Lá podem descobrir sobre os livros que escrevi e outros projetos criativos como filmes com os quais estive envolvido. Esses 3 lugares são onde podem saber o que estamos fazendo. E tem algumas palavras finais para a nossa audiência, amigo. Eu encorajo sinceramente a todos a seguirem sua paixão e se dedicarem a ela, pois é algo que sempre me apoiou
e nunca me deixou na mão. A verdadeira essência da vida está em ser autêntico e abraçar sua paixão, descobrindo o que realmente te inspira. Não é necessário um projeto grandioso, apenas seguir o que te entusiasma. É crucial ser honesto consigo mesmo, pois muitas vezes confundimos ansiedade com empolgação. É preciso ter a coragem de reconhecer sua verdadeira paixão e respeitar suas crenças. Se não confia que sua paixão trará sustento, mantenha seu emprego fixo. Busque sustento da maneira que acredita ser a correta, mas pelo menos dê a si mesmo a oportunidade, quando puder, de agir conforme sua paixão, até que ela prove que pode te sustentar. E aí, você poderá fazer o que quiser com seu emprego fixo quando tiver a consciência de que sua paixão é realmente a melhor maneira de se sustentar na vida, ser quem você realmente é e também servir à humanidade. Porque ao ser um exemplo vivo de realizar seus sonhos, isso contagia outras pessoas e as faz saber que é possível.